Graças a Deus. Amém? Podeis assentar. Glória a Jesus. A diaconisa Thalita, as crianças vão ser ministradas. Glórias a Deus por isso. Amém? Por favor, abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 21, versículo 15. João 21, 15. Mudança de tempo, né? Estava um sol escaldante. Eu saí lá de São Bernardo, ainda estava sol, mas chegando aqui na Imigrantes, já estava tudo escuro já e chovendo bastante. Mudança de tempo é até bom, porque a chuvinha refrescou um pouquinho. E é bênção também. Glória a Deus. João 21, 15. Diz assim a palavra do Senhor. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão Pedro, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Amém? Até aí. Em nome de Jesus, nós vamos orar e que o Senhor possa falar ao nosso coração. Feche os olhos, peça para Deus falar com você. Pai, ministra as nossas vidas nessa noite conforme a tua vontade. Direciona, Senhor, cada servo e serva tua nesse lugar. Abençoa-nos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Queridos, parece algo repetitivo, né? Esse versículo, esse capítulo. Eu até já dei uma pincelada sobre esse assunto num outro dia, mas é importante você entender esse momento. Pedro tinha negado Jesus. No momento em que Jesus mais precisava, todos os discípulos foram embora, no momento em que Jesus foi preso. E Pedro, que sempre foi tão ousado, ele ficou com vergonha, ele ficou com medo. E quando perguntaram para ele: olha, você não é um dos discípulos de Jesus? Ele negou. Como Jesus já estava preso lá no Sinédrio, né, já estava apanhando, sendo cuspido, né, lá para dentro sendo julgado, Pedro ficou lá do lado de fora, querendo receber informações. Mas pela pressão do ambiente, as interrogações, ele acabou negando Jesus antes de Jesus morrer. Você imagina, qualquer pessoa que perde alguém, que ama, já fica com aquele peso no coração, ainda mais se você fez um mal para a pessoa antes de ela morrer, né? E Jesus, antes de morrer, o que aconteceu? Pedro tinha negado ele. 3 vezes Pedro negou Jesus. Então, ele levou aquele peso no coração dele, porque Jesus foi crucificado e Pedro tinha ali traído Jesus. Só que Jesus, a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Jesus não era um pecador, por isso ele não merecia morrer. Ele morreu pela maldade humana, ele morreu levando o meu pecado, o seu. Mas a morte não pôde segurar Jesus, porque ele não tinha pecado nenhum. E ele então, depois de 3 dias, ele ressuscita. E diz então a palavra do Senhor, que Jesus
começa a aparecer para os discípulos. Perceba o que diz o versículo 14, que era a terceira vez já que Jesus estava aparecendo para os discípulos, depois de ressuscitado, depois que ele voltou a viver. Tanto que ele mostra, né, para Tomé, que era incrédulo, ele mostra, ó, você está duvidando que sou eu? Olha aqui, ó, vê a marca na minha mão, vê a marca aqui do meu lado, vê, sou eu. E ele come, ele ressuscitou no corpo mesmo. Não é que ele ressuscitou em espírito. É importante você entender a morte e a ressurreição de Jesus, porque é isso que nos salva. Só que Jesus, depois que ele aparece pela terceira vez para os discípulos, que estavam tudo escondido, com medo também de morrerem, então vocês viram que Jesus vai até Pedro. Pedro que o negou. Pedro que não foi forte na hora da provação e acabou se envergonhando de Jesus. O Senhor Jesus vai até ele e pergunta, versículo 15: Simão, você me ama? E aí você percebe que Jesus pergunta: você me ama mais do que os outros? Porque estavam todos os discípulos lá. E você percebe que Pedro responde, né? Tu sabes, Senhor, que te amo. E aí Jesus faz essa pergunta 3 vezes para Pedro. Só que, queridos, na época, os livros da Bíblia, eles foram escritos, a maioria no grego. E é importante você entender isso. No grego, o grego era a língua universal da época. O que era isso? A Bíblia fala, em Gálatas 4:4, é bom colocar, que era a plenitude dos tempos. O que é a plenitude dos tempos? Olha só, vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então era a plenitude do tempo, era o tempo pleno, era o tempo perfeito. Por que o tempo perfeito para Jesus se manifestar? Porque havia uma língua universal. Assim como hoje não tem o inglês, que a maioria já sabe falar, em todo mundo tem alguém que sabe falar inglês, na época era o grego. O grego era a língua universal. Então havia como todo mundo saber sobre Jesus Cristo através do grego. E a Bíblia foi escrita em grego na ocasião. E a plenitude do tempo, por quê? Porque já haviam sido abertos muitos portos, já haviam sido abertas muitas estradas, que possibilitavam o quê? Que o Evangelho fosse pelo mundo todo. Por isso que a Bíblia fala que era a plenitude do tempo, o tempo perfeito para Jesus ser enviado para nascer no ventre de uma mulher. Agora, olha que interessante. Aqui no Brasil, o português também é rico, né? Nós temos muitas palavras que nós podemos falar de várias maneiras. E assim é no grego. Quando você lê aqui, Jesus perguntou, tu me amas? Jesus perguntou, tu me amas? Mas, na verdade, a palavra amor no grego, ela pode ser dita de 3 maneiras. No Brasil, a maioria interpreta como amor. Mas, no grego, a palavra amor são 3. Ágape, que é o amor verdadeiro. Filós, que é a amizade, é o gostar. E o eros, que é a atração física. Então, lá no grego, quando escrevia, né? Ágape, amor verdadeiro. Filós, eu gosto, amizade. Aí aqui no Brasil interpreta tudo como amor. Só que no original, queridos, é importante nós vermos como aconteceu esse momento de Jesus e Pedro. Porque Jesus, ele olha para Pedro, e ele, na verdade, quando ele fala, Simão, Pedro, tu me amas? Ele fala, Simão, Pedro, agapas-me. O ágape é o amor verdadeiro. Você me ama com amor verdadeiro? É isso que Jesus está falando. E é por isso que Pedro fica tão constrangido. Só que Pedro, quando responde, ele fala, filéu-se, eu gosto do Senhor. É isso que ele responde para Jesus.
Ele não fala que ele ama com amor ágape. No original diz agapas, e ele responde filéu. Eu gosto do Senhor. E isso é muito forte, isso é muito sério. Por quê? Porque Pedro, embora tudo que ele fosse, ele era alguém muito verdadeiro. E ele soube nesse momento confessar: realmente, Senhor, eu não tenho. Qual é o amor ágape? Nós vamos ver juntos. O amor ágape é o amor de 1 Coríntios 13. É o amor que tudo crê, é o amor que tudo suporta, é o amor que realmente é forte, é o amor que é eterno. E Pedro, naquele momento que ele é interrogado, ele fala: filéu, eu gosto do Senhor, o Senhor sabe disso. E aí você vai ver que Jesus fala de novo: Pedro, agapas, a mim, você tem um amor verdadeiro por mim? E aí de novo, Pedro fala: filéu-se. Eu tenho uma amizade com o Senhor, eu gosto do Senhor. Eu tenho um vínculo com o Senhor. E aí então, a terceira vez, no original, Jesus fala: filias-me. Então quer dizer que você gosta de mim? E então ele responde: tu o sabes, Senhor. E eu quero que você entenda o momento dessa palavra e a seriedade disso. Por quê? Pedro, ele era alguém que foi sempre muito forte. Ele sempre foi muito guerreiro. Mas, queridos, o amor verdadeiro, ele não está ligado à fé. Você vai ver junto comigo. O amor verdadeiro a Deus não está ligado aos dons. Você vai ver em 1 Coríntios 13, que a pessoa pode ter fé, a pessoa pode ter dom, mas ela pode não ter amor. E era o caso até então de Pedro, porque Pedro, ele foi o primeiro a confessar que Jesus Cristo era o Filho do Deus vivo. Pedro, ele era um homem de dons, ele era um homem realmente esforçado e guerreava por Jesus e caminhava por Jesus. Porém, nós precisamos entender que nós não podemos ser como Pedro. Em que sentido? Sermos pessoas que têm fé, sermos pessoas que têm dons, mas o quê? Não tem o amor verdadeiro. E o amor verdadeiro, ele implica em muita coisa, porque o amor verdadeiro, você vai ver comigo, ele envolve paciência. O amor verdadeiro, ele envolve alguns atributos. Por isso que você vai ver que Pedro era um homem sem domínio próprio. Pedro era um homem descontrolado. Pedro era um homem agressivo. Pedro era um homem briguento, violento. Lembra lá que logo ele sacava a espada e ele cortou a orelha do soldado? Lembra lá? Lembra que a todo momento ele falava e ele ia para cima para brigar? Então, porque na verdade a fé não tem nada a ver com aquilo que é a plenitude de Deus realmente na vida de uma pessoa. Então Pedro, ele passou a vida inteira sendo um homem impulsivo. Ele era um homem que realmente, ele, diante dessa repreensão de Jesus, ele ficou perdido. Quando Jesus falou para ele: olha, Pedro, você não sabe de que espírito você é. Você não sabe, Pedro, guarda essa espada. Se eu quisesse, eu mandava um anjo aqui. Milhares de anjos viriam aqui e me salvariam, Pedro. Não precisa me salvar com a espada, Jesus falou para ele. E quando Jesus repreende ele, que não era para ele andar por instinto, que não era para ele ser mais o brigão, que não era para ele ser mais o agressivo, ele fica perdido. Ele perde o chão dele, porque era o único modo que ele sabia se manifestar, se revelar, se realmente se relacionar. Ele era uma pessoa que vivia pelo instinto, ele vivia ali pela emoção. E quando Jesus desmonta aquele impulso dele, aquela vida de impulsividade, ele se sente fraco, ele se sente desanimado, porque ele só sabia agir assim, pela força do braço. E quando Jesus começa a repreender isso nele, ele fica sem chão. Por isso que quando começam a cercar ele lá, ele já nega Jesus. Não conheço Jesus não. Porque ele até então era alguém que só sabia
andar pelo impulso da sua alma, do seu coração, e agir pela impulsividade. E ele, leia os evangelhos, você vai ver. Toda vez que Pedro estava no meio, ele estava ali, né, tendo uma explosão. A ponto de que Pedro repreendeu Jesus. Você imagina que doido que ele era, né? Jesus falou: eu vou morrer. Ele, quê? Não vai morrer nada não. Que vai morrer nada? Aí Jesus olha para ele: sai Satanás. Só para você ver como Pedro era alguém impossível. Era tudo só na emoção. E quando Jesus repreende isso dele, ele realmente não sabe mais como se encontrar, porque ele era isso a vida inteira: emoção, impulsividade, agressividade, né? Loucura. E aí você vai ver então, o que é que Jesus quis dizer, quando falou para Pedro, se ele tinha um amor verdadeiro, se ele tinha um amor ágape. Vamos ver 1 Coríntios 13, olha só, o que Jesus estava falando com Pedro, e Pedro sabia o que Jesus estava cobrando dele. O amor verdadeiro, ele vai muito além de falar em línguas, vai muito além do dom da profecia, vai muito além do que qualquer conhecimento terreno, ou do que uma fé grandiosa. Olha o que diz, vamos acompanhar. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, esse amor é o ágape. Se não tiver o ágape, serei como bronze que soa, como o sino que faz barulho, o sino que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios, toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se eu não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, ainda que entregue o meu corpo para ser queimado, quer dizer, se torne um mártir, se não tiver o amor, o ágape, o amor verdadeiro, nada disso aproveitará para a pessoa. E aí você vai ver agora, o que é ter o amor verdadeiro? E aí você vai ver agora, ó. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Queridos, olha a seriedade disso, do que é o amor ágape. Jesus estava falando: você tem um amor verdadeiro por mim? Só que Jesus sabia, na verdade, a resposta. Por quê? Pedro era impaciente, o amor é paciente. Pedro fazia o mal, ele não demorava em sacar a espada não, para cortar o outro. Pedro, assim como os discípulos, ardiam em ciúmes, era uma ciumeira, uma brigaiada entre os discípulos. Um queria ser maior que o outro. Pedro explodia por qualquer coisa ele tinha um temperamento explosivo. Pedro se ensoberbecia em si mesmo, ele era alguém extremamente arrogante naquilo que era a sua individualidade. Pedro se conduzia inconvenientemente, ele não se conduzia adequadamente, mas ele agia de forma inconveniente. Tanto que ele foi lá, repreendeu Jesus, tanto que ele foi lá e saca da espada, e ele tem muitos momentos assim, que ele age de forma inconveniente. Pedro, o que procurava o próprio interesse, quando ele estava lá e todo mundo perguntando: você é discípulo de Jesus? Ele não pensou em Jesus,
Ele não pensou, o meu Senhor está lá agora, apanhando, sofrendo. Eu não posso. Ele não pensou em Jesus, ele pensou nele mesmo. Ele falou, não, eu não sou amigo dele não, eu estou fora. E perguntaram 3 vezes, e as 3 vezes ele nega. Por quê? Pedro não tinha um amor verdadeiro, ele procurava só o próprio interesse. Tudo irritava ele, tanto que ele era aquele que vivia com explosões. E diz o quê? Que o amor não é ressentido, não se ressente. Ele era todo ressentido. Então perceba o que é ter o amor verdadeiro. E Deus, Ele quer isso de nós, o amor verdadeiro, o amor de Deus no seu interior, te torna uma pessoa paciente, te torna uma pessoa que não faz o mal, te torna uma pessoa que não tem ciúmes, não tem disputas, te torna uma pessoa que não se ufana, não vive, sabe, com crise de nervosismo, te torna uma pessoa que não fica cheia de soberba. O amor de Deus no seu coração vai te tornar alguém que não te torna inconveniente, que tem atitudes zelosas, com cuidado, com sabedoria. O amor de Deus no teu coração vai te tornar alguém que não busca só o próprio interesse, não é alguém egoísta, que só quer ser servido, tudo é você é o centro do mundo, e tem dificuldade, sabe, de tratar bem o próprio cônjuge, de tratar bem os que te cercam, porque o centro é só você. O amor verdadeiro, o que acontece? Impede que você se torne uma pessoa áspera, porque o amor verdadeiro não se exaspera. Você não vai deixar essa rispidez, vai deixar essa espada, vai deixar essa faca de lado. O amor verdadeiro não se ressente do mal, não vive ressentido, não vive choroso. Ai, porque isso? Ai, porque pisou na ponta do meu calo do pé. Ai, porque pegou no meu fio de cabelo. E vive ressentido, e vive choroso, e vive infeliz, e vive dodói, e sempre é vítima. Em nome de Jesus, o amor verdadeiro não se alegra com o que dá errado, mas o amor verdadeiro se alegra com a verdade. E eu quero declarar hoje, em nome de Jesus, que o amor de Deus venha sobre a tua vida, sobre as nossas vidas, o amor que tudo sofre, o amor que tudo crê, o amor que tudo espera, o amor que tudo suporta. E esse amor verdadeiro por Deus vai fazer você o quê? Saber passar por dificuldades, provações, privações. O amor verdadeiro vai te dar mais fé, porque o amor verdadeiro tudo crê, faz você acreditar mais, faz você acreditar que Deus vai te ajudar sim, que Deus vai resolver sim, que Deus pode sim. Você tudo crê, e podem provar por A mais B que não, mas o amor verdadeiro em você faz você crer, e você tudo crê, você crê no impossível, e o amor verdadeiro tudo espera. Mas só que ao mesmo tempo que você tudo crê, você não é impaciente, você espera, você sabe aguardar, você sabe que Deus tem um tempo, você sabe que Deus está no controle, você sabe que Deus está fazendo, então você sabe acalmar-se, você sabe esperar, porque o amor verdadeiro tudo espera, e o amor verdadeiro tudo suporta. Então não é que você qualquer coisa joga tudo para o alto, não, você suporta baseado no que você crê, que quanto Deus te ama, e quanto você ama a Deus, e Deus vai te dar vitória no fim dessa batalha, e Deus vai te dar vitória no fim dessa peleja. Lembre-se de Daniel. Daniel foi colocado dentro de uma cova, e colocaram uma pedra na cova de Daniel. E isso é muito interessante, porque Deus muitas vezes faz isso conosco. Mas como assim? Deus coloca uma pedra. Você vai ter que passar por isso aí. Você vai enfrentar isso aí sim. Muitas vezes o crente acha
que a fé é uma vida de fuga, que Deus vai livrá-lo de tudo, de toda contrariedade, de toda oposição, de toda tristeza, de qualquer amargor. Mas tem a hora, queridos, que Deus nos coloca numa situação, sim, permite, e Ele coloca uma pedra, e essa pedra muitas vezes, querido, é para fazer você aprender a suportar a tua provação, aprender sem fuga, aprender sem fugir. Quantas pessoas nós vemos e conhecemos no decorrer da vida, que falaram: olha, se eu não tivesse esse monte de filho aqui, eu já tinha abandonado meu casamento. Então aquilo era uma pedra que estava ali, sim, para a pessoa que não fugir, e depois suportou o tratamento e acabou vencendo e vivendo bem. Outros disseram: se eu tivesse dinheiro, eu já tinha largado tudo, eu já tinha jogado tudo para o alto. E quantas vezes Deus põe uma pedra assim, e deixa a pessoa ali, passando pela provação, passando pela privação, porque se ela tivesse um pouquinho de escape, ela tinha jogado já muita coisa para o alto, e fugido no mundo, fugido dos problemas. Então Deus te coloca, Deus permite você estar naquele ambiente, e Ele coloca uma pedra. Por quê? Porque Ele quer que você entenda que muitas vezes Ele não te livra da luta, mas Ele te dá vitória no meio da tua batalha. E quando você aprende a vencer as dificuldades, e quando você aprende a vencer os problemas, e ter calma, e confiar incondicionalmente: eu creio, eu tudo creio, eu vou esperar, eu vou aguardar, eu vou suportar, eu tudo suporto. Pode saber que o próprio rei vai lá, manda remover a pedra, e você sai do teu campo de batalha para ser honrado, para ser levantado, e como alguém que foi aprovado no campo da batalha. E eu quero declarar em nome de Jesus: não fuja das batalhas, não negue a fé, não abandone a fé, não abandone aquilo que é o verdadeiro, mas se apegue com todo o teu coração, com toda a tua alma ao Deus verdadeiro, e tenha certeza, você terá vitória nessa batalha, em nome do Senhor Jesus. Pedro, agapas-me, tu me amas, Pedro, a ponto de tudo suportar, a ponto de tudo sofrer por mim, a ponto de acreditar até o fim, a ponto de esperar o meu tempo. Pedro, você agapa-me, agapas-me. E Pedro, filéu-se, eu gosto. Mas você vai ver que algo poderoso aconteceu na vida de Pedro, e depois você pode ler com o tempo na sua casa, Atos 2, que é o dia de Pentecoste, e vem o Espírito Santo sobre Pedro, e Pedro é tomado pelo poder divino, e ali o Pedrão morre, mas a glória de Deus realmente paira e toma conta dele. E esse Pedrão, no livro de Atos 2, pregou no meio de milhares de judeus. Ele que negava Jesus no meio de meia dúzia de judeus, agora ele prega, queridos, por horas, ele prega a Jesus Cristo, e prega a ponto de que 3.000 pessoas foram batizadas com a pregação de Pedro, após ele morrer a sua carne, e ele ser cheio do Espírito Santo de Deus. E eu quero declarar na tua vida esse poder, essa glória. Está na hora de morrer o teu eu, está na hora de morrer a tua expectativa, está na hora de morrer aquilo que é a tua ansiedade, o teu tempo, as tuas coisas, a tua impaciência, o teu ciúmes, está na hora de morrer a tua soberba, está na hora de morrer as inconveniências, o teu egoísmo, está na hora de morrer todo o ressentimento, todo o sentimento de se exasperar por qualquer coisa, de se ressentir com tudo. Está na hora de morrer tudo isso, e a glória de Deus pairar sobre a sua vida, e você será cheio do poder, da glória, do Espírito Santo de Deus, para a honra e a glória do Senhor Jesus. Vamos ver aí o versículo em Atos 2, aonde os 3.000 batizados, 3.000, versículo 30 e
Isso, 41. Olha só, queridos. Atos 2, 41. Está no 14. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E você vai ver aí quem estava pregando. Põe o 37 para você ver. Olha o que aquele Pedro lá impaciente, agora ele está pregando com toda autoridade. Ele está dizendo para as pessoas, versículo, a parte B: que faremos, irmãos? Agora o 38. Respondeu-lhes Pedro, perguntaram para Pedro: Pedro, o que nós faremos? Aí Pedro responde: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém? Então perceba que agora Pedro é um novo homem. E eu quero desafiar você a chegar na sua casa, nessa semana, você vai ler as cartas de Pedro. Estão lá no finzinho da tua Bíblia. E você vai ver esse Pedro, impaciente, que fazia o mal, ciumento, que explodia por qualquer coisa, que era soberbo, inconveniente, egoísta, se irritava, era áspero com tudo. Você vai ver nas cartas de Pedro. Agora ele fala de amor. Agora ele fala, se você ler a primeira carta e a segunda carta, você vai ver Pedro não mais falando de filéu, não mais falando só de uma amizade rasa, de um relacionamento raso, mas Pedro falando de amor verdadeiro, Pedro falando do amor ágape. Vamos só ver no 1 Pedro capítulo 1, o 7 e o 8, só para nós encerrarmos. Olha Pedro falando, essa é a carta dele, o 1 Pedro: para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, porque ele foi passado pelo fogo, né? Redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus. 8. A quem, não havendo visto, amais. E aqui ele está falando ágape. No qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria. Põe no 22. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal. Ele está falando aqui ágape, o amor fraternal não fingido. Amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. E você vai ver a diferença agora de Pedro, porque ele entende o que é o ágape, a importância. E ele fala, ainda que você tenha que passar pelo fogo, porque ele passou pelo fogo, ainda que sua fé tenha que ser provada, porque a fé dele foi provada, mas o Espírito Santo o quê? O encheu com o amor de Deus, e ele purificou sua alma, obedecendo à verdade. E ele agora conhecia o amor verdadeiro, não mais o amor fingido, não mais uma religiosidade vazia, fria, mas agora apurado pelo fogo, uma fé verdadeira, um amor verdadeiro a Deus. E eu quero hoje te desafiar a esse amor verdadeiro, não mais um amor impaciente. Se Deus não faz na hora, você começa o quê? Você fica ressentido. Ah, Deus, né? Que mágoa, que tristeza, me sinto ofendido. Não mais esse amor ofendido, que vive ressentido com Deus, vive magoado, entristecido, porque Deus não faz o que você quer, na hora que você quer, como você quer. Não mais um amor impaciente, mas o amor ágape, que tudo sofre, que tudo crê, que tudo espera e que tudo suporta. Você vai receber este poder, esse amor que é o próprio Deus na sua vida. Deus é amor, e esse amor vai realmente transformar o teu interior. E eu creio que esse poder do Espírito Santo vem sobre a tua vida e te cura para enfrentar a vida,
enfrentar os relacionamentos interpessoais, enfrentar as situações familiares, no serviço, aonde for, e ter vitória em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé no nosso lugar e nós vamos orar. Eu não sei o que você busca em Deus. Mas eu sei que Deus pode te dar todas as coisas. Mas acima de tudo, Deus quer te dar esse poder, essa bênção. E que o Senhor possa olhar para você e dizer, agapas, e você possa dizer, eu a amo verdadeiramente ao Senhor. Eu terei paciência, meu Pai. Eu não vou ficar me ufanando, fazendo birra por qualquer coisa. Eu não vou ficar com soberba. Eu não vou ficar agindo inconvenientemente só porque o Senhor não fez o que eu não queria. Eu não vou ficar buscando só meu interesse, não, Senhor. Em nome de Jesus, feche os seus olhos agora. Busca esse poder, busca essa fé. Busca em nome de Jesus esse amor que é a presença do próprio Deus na sua vida. Busca o amor de Deus. Você pode falar em línguas, mas se você não tiver esse amor, você é só um sino que retine. Você pode profetizar, mas se você não tiver esse amor, você continua cheio de impaciência, ciúmes, soberba. Você pode entregar seu corpo para o martírio, mas se você não tiver esse amor, você vai continuar todo áspero, ressentido, amargurado. Quanto crente doente, porque na verdade não entende, não busca o verdadeiro amor. Se enche agora do Senhor, começa a falar com Deus agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, eu quero orar por este povo, orar por essa igreja, orar por cada membro, cada oficial dessa casa, cada pessoa que está neste lugar nessa noite. Senhor, que o teu amor, o teu poder venha sobre nós, o amor, o ágape, Senhor. Meu Pai, que a tua presença viva na nossa vida. Oh Deus, como diz a palavra, toda a ciência desse mundo passará, tudo passará, meu Pai, nesse mundo, mas o amor jamais acaba. E nós, meu Pai, queremos realmente a tua presença na nossa vida. A tua presença nos dá paz, a tua presença nos dá paciência, a tua presença nos torna pessoas melhores, a tua presença nos torna pessoas humildes, a tua presença nos dá domínio próprio, a tua presença nos dá força. Oh Senhor, vem com o teu poder, assim como o Senhor veio sobre a vida de Pedro e o transformou, meu Pai, transformou o Pedrão em um novo homem. Que o teu Espírito Santo venha sobre as nossas vidas e nós possamos ser cheios da tua glória, sejamos cheios da paciência, sejamos cheios, meu Pai, daquilo que é a fé, a certeza da vitória. Em nome de Jesus, meu Deus, eu não conheço as batalhas particulares de cada pessoa que está aqui, mas eu rogo pelo amor do Senhor, o teu amor na vida deles, lhes dará força para vencerem a batalha, lhes dará fé para resistirem na batalha, lhes dará força, meu Pai, paciência para esperarem o tempo certo, lhes dará, meu Pai, resistência para suportarem a provação. Que venha o poder de Deus sobre a tua vida. Busque o poder de Deus, busque o amor de Deus, busque a convicção do Espírito Santo na tua alma. O amor de Deus te cura, o amor de Deus te sara, o amor de Deus te liberta. O amor de Deus é a solução para a tua vida. É Ele que te sara, é Ele que te cura, é Ele que te fortalece, é Ele que te ajuda, é Ele que te reanima, é Ele que te põe em pé, é Ele que te capacita.
Oh Deus poderoso, vem sobre nós com o teu poder. Nós não queremos ser religiosos, nós não queremos, meu Pai, sermos pessoas impacientes, irritadiças, nervosas, ásperas, ressentidas, soberbas. Não, Senhor, encha-nos com o teu poder, encha-nos com o teu Espírito Santo e muda, muda, meu Pai, o nosso interior, e todo mais, meu Pai, será vencido, será eliminado, será destruído. Oh, que seja destruído toda a obra das trevas, todo o poder do mal contra esta casa, contra essa família, seja expelido, vai embora em nome de Jesus. Toda força contrária, toda doença, toda enfermidade, todo sofrimento, toda dor, toda perseguição, toda miséria, toda angústia, toda obra maligna seja quebrada, despedaçada pelo poder do nome de Jesus, pelo poder da presença de Deus na nossa vida, pelo poder da glória do Senhor. Que venha a presença de Deus, que venha o Espírito Santo de Deus, que venha, Senhor, a glória de Deus. Não seremos crentes doentes, meu Pai, de alma. Não seremos pessoas doentes de alma, Senhor, pessoas ressentidas, magoadas com Deus. Não, Senhor, não tem espaço na nossa vida. A Ti daremos glória, a Ti daremos honra, a Ti daremos louvor. O Senhor tem o controle de tudo, o Senhor sabe de tudo. Tudo está na Tua mão, Senhor. Depositamos tudo na Tua mão, depositamos tudo na Tua mão. Cada parte do corpo, cada parte da alma, cada familiar, oh Deus, cada dívida, cada compromisso, cada responsabilidade, cada pessoa, deposita agora na mão de Deus. Coloque nominalmente a pessoa diante de Deus. Coloca agora diante de Deus aquilo que é a tua batalha. Se Deus não te tirou ainda dessa batalha, é porque não é saindo da batalha que você vai resolver, mas é vencendo. Deus te dará vitória no meio dessa batalha que você pensa que ia te vencer. E por que Deus não me tirou disso? Por que Deus não fez isso? Não faz isso? Porque Ele vai te dar vitória aí. É dentro da cova dos leões, é dentro dessa situação que você vai aprender a experimentar da vitória. Creia no que o Senhor tem dito, creia e confia no poder do Senhor em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Confia no Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento, porque Ele tem cuidado de vós. Deus não muda as circunstâncias, porque Ele está usando a circunstância para mudar você. Ele está usando toda a circunstância para te quebrar, para te moldar, para trabalhar na tua alma. Ele que fechou essa cova com uma pedra, é isso mesmo. E você vai aprender a confiar a força. Você vai aprender a confiar. Não tem escapatória, é tudo ou nada, é sim ou não. E com Deus é o sim e o amém para a tua vida. É de Deus que vem o sim e o amém. Porque é o Senhor que dá vitória, é o Senhor que nos dá o livramento, é o Senhor que nos dá força, é o Senhor que nos dá bênção. Quantas vezes nós pensamos que não iríamos resistir, que não iríamos suportar, que iríamos morrer, que iria acabar, mas não acabou. Resistimos, vencemos, e assim será todas as vezes na sua vida. Porque não é conforme o teu entendimento, mas é Deus que trabalha como
lhe convém, conforme a sua vontade. Ore calamanaya sou de cantaramala surialamanaya sudecanta. Entrega a tua vida ao Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará, confia nele e o mais ele fará, confia e creia. Ore calamaço de cantaramalas, ore calamaço de cantaramalas, ore calamaço de cantaramalas. Eu abençoo as vossas vidas, eu declaro libertação, milagre, livramento, saúde, prosperidade, portas abertas. Em nome de Jesus eu declaro, em nome de Jesus, autoridade sobre serpentes e escorpiões, em o nome do Senhor Jesus, por causa da fé no Filho de Deus, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Amém. Graças a Deus, aplauda ao Senhor Jesus. Aleluias. A ti a honra, meu Pai, a ti a glória, o louvor, o domínio, pelos séculos dos séculos. Amém, aleluias, aleluias. Glórias a Deus, glórias a Deus. E eu quero que você, nesse mesmo sentimento, pegue na sua cadeira esse envelope. Nós vamos estar consagrando ao Senhor. Consagre sua oferta, consagre o seu dízimo. Honre a casa de Deus. A palavra de Deus nos promete que quem traz o dízimo, a oferta, a casa do tesouro, Deus abrirá sobre estes as janelas dos céus e derramará bênção sem medidas. Nós estamos debaixo desta promessa, em nome de Jesus. Amém? Erga ao alto sua mão. Oh, aleluias, aleluias, Deus seja louvado. Pai, eu te glorifico por cada vida nessa noite. Senhor, que a tua glória invada, Senhor, a vida, a família, a casa, os armários, os guarda-roupas. Oh, recalamaçu decanta. Todo, meu Pai, o mantimento dos teus servos em glória, em prosperidade, riqueza, contas bancárias, Senhor, propostas em nome de Jesus especiais. Enriquece, Senhor, e enche as mãos dos teus servos. Eu os abençoo, meu Pai, declaro o teu poder, tua glória, teu domínio. Nós tudo cremos, nós esperamos, nós suportamos, em nome de Jesus, meu Pai, confiamos no teu poder. Traga prosperidade aos teus servos, Senhor, elimina a pobreza, a miséria, o endividamento, a porta fechada. Saia do caminho dos teus servos todo espírito de miséria, retenção, saia em nome do Senhor Jesus, saia em nome do Senhor Jesus. Que venha a riqueza, a bênção, prosperidade, fartura. Honra, meu Pai, cada dízimo, cada oferta derramado no teu altar, 100 vezes mais. Eu oro e profetizo em nome de Jesus. Graças a Deus. Podeis assentar por um instante. Quem trouxe o seu dízimo ou oferta, coloque no gasofilácio aqui do lado, ou você pode estar fazendo sua doação via internet. Amém? Eu quero só dar alguns anúncios. Quinta-feira nós teremos culto de batalha espiritual às 20 horas, amém? Quinta-feira, 8 horas, com o Bispo Daniel. Você está mais do que convidado. Alimente seu corpo espiritual. Quanto mais seu corpo espiritual estiver alimentado, mais força você vai ter para enfrentar batalhas espirituais. Sexta-feira, 8 horas, culto do clamor, amém? Às vezes você quer ter um mês abençoado, e a melhor estratégia é essa, né? Você vai apresentar o teu mês já, é o culto do clamor. Toda intercessão está reunida aqui, junto com cada um que vier buscar essa vitória. Venha clamar, traga seus pedidos, traga seus anseios para janeiro, para esse novo mês já de janeiro, e será uma grande bênção. Sábado, 4 da tarde, nós teremos culto dos jovens, amém? Sábado, 4 da tarde, convide jovens, tragam jovens. Muitas vezes você vê os jovens e você pensa, mas ninguém quer saber de nada, mas eles estão afundando em depressões, afundando em vícios, eles estão infelizes, eles precisam da fé, precisam, assim como eu aceitei Jesus aos 16 anos,
A Dani também aceitou Jesus nessa época, com essa idade. Queira levar aos jovens essa palavra, porque eles precisam. E domingo, 18 horas, é o nosso culto. Que estejamos juntos em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé. Graças a Deus por todos que vieram. Estejam sempre conosco, em nome de Jesus. Erga a tua mão ao alto. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor te leve em paz. E que o amor de Deus arda no teu coração, te tornando forte, te tornando capaz, te tornando valente. Eu te abençoo, vá debaixo desta palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você não temerá o mundo, para a glória de Deus. Amém? Um beijo no coração. Quem quiser oração, a pastora Dani, procurem-na em nome de Jesus.